Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que mais chocaram e que ficaram marcados para a história do crime. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso que não só é um caso triste, mas também muito revoltante, que se trata de uma menina que tinha 24 anos quando foi assassinada, que ainda era muito jovem, tinha um futuro brilhante pela frente, era muito bonita, honesta, batalhadora, amorosa, cheia de sonhos, até que de repente ela teve a vida interrompida ao ser assassinada pelo padrasto, que inclusive a perseguia de todas as formas. E conforme eu for narrando esse caso, vocês vão perceber claramente que ele era um homem perturbado, doente, obcecado e que tinha inclusive o histórico de ter abusado sexualmente tanto dessa garota que era a enteada dele quanto de uma outra adolescente. O caso, na verdade, ainda é recente, não faz nenhum ano que esse crime aconteceu. Só que mesmo assim, o desfecho que ele teve já é esperado, a impunidade do assassino. A vítima que foi morta se chamava Ana Carolina Pasquim Nicoletti. O caso aconteceu em Sorocaba, São Paulo, em novembro de 2021, ano passado. E essa é uma história de obsessão sem limites. Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Ana Carolina Pasquim Nicoletti, mais conhecida como Carol Pasquim, tinha 24 anos, era a filha caçula de 3 filhos e, segundo seus familiares, ela estava no momento mais feliz de sua vida quando a tragédia aconteceu. Ela havia saído de casa em busca de um sonho, o amor pelos animais que a fez escolher a profissão de médica veterinária. Ela havia iniciado o curso na cidade de Sorocaba, onde passou a trabalhar inclusive como vendedora e, para surpresa de sua mãe, ela conquistou prêmios de melhor vendedora da loja pelo seu esforço e por ter se adaptado também na área comercial. Carol também estava namorando sério, havia cerca de um ano, tinha planos de se casar, ter filhos. Ela também era conhecida em seus trabalhos como influenciadora digital, tanto que ela tinha mais de 10 mil seguidores no Instagram. Inclusive, ela chegou a ser destaque em uma revista de Pilar do Sul, que era a cidade onde ela morava com a mãe e o padrasto. A reportagem abordava a trajetória e os desafios de influenciadores digitais. Na entrevista, ela falou como cresceu na internet e como influenciava as pessoas a cuidarem da saúde mental através de seus posts. Porém, devido às perseguições do padrasto, ela foi ficando mais fechada, se expondo menos, até parar de ver suas atividades nas redes sociais. A tragédia aconteceu no momento que ela voltava de um passeio na praia, retornou ao trabalho e sua rotina diária. Até que, quando chegou o dia 13 de novembro, depois de seu expediente, ela chegou em casa cansada, tomou um banho, deixou seu uniforme no cesto de roupas para lavar e se deitou para descansar no dia seguinte. Mas não houve dia seguinte para ela. Carol foi brutalmente assassinada durante a noite. Carol foi encontrada morta na cama pelo namorado com uma marca de tiro na cabeça, dentro de um apartamento no bairro Vanelville, em Sorocaba, que era onde ela estava morando naquele momento. O que foi mais um caso de violência contra a mulher, de perseguição, de obsessão e principalmente de falta de providências urgentes em situações que a vítima está sob pedido de amparo da justiça. Até porque, se as providências tivessem sido tomadas enquanto era tempo,
Em 3 meses, a sua morte poderia até ter sido evitada. O ex-padrasto se chamava Eduardo de Freitas Santos. Ele era advogado e foi imediatamente apontado como suspeito do crime e foi preso devido ao histórico de violência e relatos de perseguição constante contra a jovem, que inclusive chegou a denunciá-lo. Na verdade, ele perseguia a menina de todas as formas, até mesmo por aplicativo. De forma online, ele ficava vigiando os passos dela e ficava perturbando com mensagens que chegavam a ser perturbadoras e ofensivas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito mantinha um relacionamento com a família da vítima. Na verdade, ele havia sido casado com a mãe da vítima durante 15 anos. Só que durante esse período ele demonstrava superproteção com a enteada de uma forma que não era muito saudável, e a mãe chegou então a estranhar o comportamento dele, pois ele demonstrava ser agressivo e controlador. Ele também sempre demonstrava sinais de obsessão. Então eu vou ler aqui um trecho do que ela disse em depoimento para a polícia no momento que o crime aconteceu. Ele era muito controlador. Eu não sabia se esse cuidado excessivo era um sentimento paterno ou não. Quando eu questionei, ele me chamou de doida e eu acreditei nele. Me sinto culpada por isso. Até que no ano de 2016, ela decidiu se separar desse homem. Entretanto, ele não concordou com a partilha de bens e passou a perseguir tanto a mulher quanto sua filha. Segundo a mulher, ele falava que era dono de tudo, só que ao mesmo tempo que ele era agressivo, ele também pedia perdão e falava que juntos eles seriam uma família perfeita. Foi então que ela decidiu se separar e se mudar para Sorocaba com a filha. Só que depois de muita insistência da parte dele, eles resolveram manter uma relação amistosa e eles voltaram a morar em Pilar do Sul, onde eles viviam juntos. A Carol foi junto e ela então começou a trabalhar no escritório de advocacia dele. Apesar da tentativa de reconciliação, a mãe da vítima contou que a relação com esse homem ficou insustentável. E quando ela finalmente se separou, pouco tempo depois, ele foi preso suspeito de ter estuprado uma adolescente e de ter divulgado vídeos de sexo com a menor na internet. Na época, a polícia informou que essa vítima era ex-funcionária dele e afirmou que foi ameaçada por ele, que na época era o chefe dela. Policiais apreenderam celulares e computadores na casa do suspeito e no escritório dele. Segundo Elaine, a mãe da vítima, o advogado respondeu o processo em liberdade e passou a cumprir pena em regime aberto no fim de 2019. E foi aí que os episódios de perseguição aumentaram. Ela contou que foi nesse período que ele chegou a invadir a casa da família. Com isso, ela e a filha registraram 2 boletins de ocorrência contra esse advogado e solicitaram uma medida protetiva de urgência contra ele. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a Carol, como ela era e como começou essa história de perseguição, só para vocês entenderem melhor a história. Carol nasceu na cidade de Itapeva, São Paulo, no dia 20 de maio de 1997 e foi morar em Pilar do Sul com a família e o padrasto em 2005, quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Ela era uma menina muito alegre, muito querida, muito grudada na mãe, gostava muito de animais. Desde pequena era muito ativa, aprendeu a falar, andar e ler muito cedo. E com isso, ela também frequentou creches e escolas desde muito cedo. E desde pequena, ela vivia cercada de amiguinhos. Mesmo depois de crescida, ela vivia cercada de amigos, tanto que a casa da família vivia cheia de gente. Todos falavam que Carol era muito gentil, bondosa e prestativa. Ela frequentou a faculdade de Direito por vários semestres, só que ela não parecia estar muito satisfeita com o curso. Então, em busca de sua identidade, ela largou tudo e foi morar em Buenos Aires, na Argentina, não só para tentar estudar medicina veterinária, como também para escapar de seu perseguidor, no caso, o padrasto.
Até que ela não aguentou mais de saudade da família, voltou para o Brasil e quando ela voltou, a mãe pediu que a menina ficasse em Sorocaba para evitar contato com o ex-padrasto que morava em Pilar do Sul. A família acreditava que em outra cidade Carol estaria mais segura, então ela foi morar em Sorocaba escondida do ex-padrasto a partir de janeiro de 2021. Então ela retomou a sua vida lá, começou a graduação em Sorocaba, dessa vez fazendo o que queria, se tornar veterinária. Ela estava inclusive trabalhando lá também como vendedora em uma loja. Só que mesmo morando em outra cidade, o ex-padrasto sempre lhe dava um jeito de perseguir a menina e de vigiar todos os seus passos de todas as formas. Detalhe que a mãe dela havia se separado desse homem em 2016 e mesmo após a separação, ele continuava perseguindo e sufocando Ana Carolina. Segundo a investigação, enquanto Carol ainda morava em Pilar do Sul com a mãe, Eduardo de Freitas, que é o ex-padrasto, teria invadido a casa da família. Naquele dia, Carol não estava em casa e a bolsa dela foi levada. Foi aí que a mãe implorou para que a menina se mudasse de lá. E esse homem, por sua vez, passou a enviar várias mensagens para Carol por WhatsApp e fotos de cômodos da casa dele, pois ele acreditava que ela estaria com outra pessoa, talvez com outro homem. A mãe da vítima, Elane Pasquim, afirmou que elas chegaram a entrar com uma medida protetiva contra Eduardo e depois disso ela implorou para que a filha morasse em Sorocaba para ficar longe desse homem. E depois dela ter ido morar em Sorocaba justamente para não ter contato com ele, o ex-padrasto criou um perfil fake para vigiar os passos dela. Ele também teria se passado por um cliente para visitar a loja onde ela trabalhava. Ele ainda teria se matriculado no mesmo curso que a Carol na universidade, só para continuar perseguindo ela. E ele ainda tentou ficar na mesma sala que ela da faculdade. Agora eu vou contar detalhes dessa história que são bem chocantes, que na verdade foi o grande motivo que levou a mãe de Carol a se separar de Eduardo. A mãe de Ana Carolina revelou em depoimentos para a polícia que cerca de 4 anos atrás, que foi a época que ela se separou dele, ela teria encontrado foto de Eduardo sem roupas, em horários em que estaria com Ana Carolina. Então a mãe foi perguntar para a filha sobre essa situação e foi então que a Carol confessou que sofria abusos sexuais do então padrasto desde os 14 anos. Quando a situação veio à tona, ela já estava com 18 anos e os abusos foram denunciados à polícia. Conforme o relato da mãe, quando Carol tinha 15 anos, ela chegou a viajar para Santa Catarina em um parque temático com Eduardo. Eles ficaram cerca de 5 dias juntos. Eles também fizeram outra viagem na qual os dois foram sozinhos para Mato Grosso, quando ela já era maior de idade. Com isso, a mulher teve muitos desentendimentos com o então marido, até que por fim ela se separou e mesmo assim as perseguições da parte dele não pararam. O ex-padrasto chegou a se matricular no mesmo curso da jovem de medicina veterinária e tentar ficar na mesma sala de aula que ela. Então, mãe e filha registraram um boletim de ocorrência e conseguiram medidas protetivas contra Eduardo para que ele não pudesse mais se aproximar delas. Após a morte de Carol, os investigadores conversaram com funcionários da loja em que ela trabalhava. Testemunhas relataram que Ana Carolina contou para eles que em junho de 2021, o ex-padrasto se passou por cliente e estacionou o carro em frente ao estabelecimento, dando a desculpa que queria obter informações de um veículo. Quando ela viu que ele estava entrando na loja, ela correu para um depósito para tentar se esconder dele. A polícia analisou câmeras de segurança e viu que no dia de sua morte, a vítima saiu às 18 horas do trabalho e foi até o terminal de ônibus, como era de costume. Imagens revelam que naquele dia, Eduardo passou perto do local às 17 horas e 45 minutos. Ao ser interrogado pela polícia, ele confirmou que estava em Sorocaba, mas disse que só foi comprar materiais de construção e retornou para Pilar do Sul, onde ele vivia. Eduardo disse ainda que foi direto para a casa da mãe dele, onde teria passado a noite e que teria saído de lá no dia seguinte pela manhã para ir até o seu escritório.
Entretanto, a mãe de Eduardo contou outra versão para a polícia no interrogatório e disse que o filho não havia voltado para a casa dela desde a hora do almoço, como também não havia dormido na residência dela, conforme ele contou. Em nota, a defesa de Eduardo informou que ele costumava enviar mensagens constantemente a Ana Carolina, mas que seriam de preocupações paternas, e que as duas viagens realizadas entre os dois, uma na adolescência dela e outra quando ela já era maior de idade, conforme o relato da mãe da vítima, seriam como pai e filha. Após ele ter sido preso pelo assassinato de Carol, a Polícia Civil divulgou uma sequência de prints das mensagens que ele enviou para Carol, que demonstrava claramente que ele estava perseguindo a menina de forma obsessiva, e as mensagens são perturbadoras. Eu vou mostrar aqui agora nesse vídeo os prints dessas mensagens e vou ler tudo junto com vocês. Então eu vou ler esses prints do lado esquerdo da foto até o lado direito, que é a sequência das mensagens que ele mandava, tá? Então vamos lá. Primeiro ele manda uma foto aqui para ela e fala: beleza, bastava avisar. Você tá certa, filha. Aproveita a vida, os amigos com esse sol. Imagina, você tá corretíssima. Você é linda, maravilhosa, inteligente. E outra, só tem pessoas que te querem bem como eu. Gostaria que você conversasse comigo via... Eu conheço você, eu sei como você preserva a sua imagem e sua moral. Por isso quero ouvir de você, pois eu confio em você. Olha, as pessoas mandando um recado pra mim, mas você e eu, adesivo em você. Eu acredito, mas as pessoas estão comentando aqui. As pessoas são assim mesmo, não querem ninguém na boa. Desde que provem o contrário, eu acredito em você, ok? As pessoas desistem de você, mas eu não desisto. Quero você formada, ou advogada, ou veterinária. Eu confio em você, sei como você foi criada por mim. Carol, você quer que eu vá na sua mãe agora explicar o mal-entendido? Pra mim, tudo bem, eu levo a Sil junto. Tá bom, eu explico. Você tá bem? Vamos separar a família do profissional, porque acho que você gosta e precisa trabalhar no escritório. Uma de acordo que fizemos eu pagar sua facu. Outra, din-din para pagar as contas. Porque se brigamos agora, atinge a relação trabalho e família. Eu corro o risco de ficar sem secretária e você sem pagar a facu. Você pode responder se eu estou correto? Ok. Aí do outro lado ele manda a foto de um cachorrinho e diz assim: filha, eu sei que o começo é difícil da vida, mas saiba que eu estou aqui te ajudar em tudo que você precisar. Eu venho falando isso justamente para você saber que eu sou sua segurança nos tempos difíceis e tempos bons, ok? Independente de não estar trabalhando comigo, eu quero pagar sua faculdade. Pai é para toda obra, kkk. Não aproveitar muito, kkk. Já nesse print, ele manda uma foto dele do lado esquerdo e fala assim: vai precisar de carro esse fim de semana? Fale, Carol. Quer ir ver meu cachorrinho lá no sítio e catar amoras? Tá caindo tudo bom, fazer geleia. Dá tempo, pois tenho cliente às 18 horas hoje, divórcio. Vamos rapidinho e voltamos. Chegou meu filhote de Buriri, preciso de um nome para ele. Fui contratado por uma empresa em Sorocaba mensal. Se você quiser fazer um curso qualquer que deseja falar comigo, eu pago e levo você, ok? Algo que você goste, Carol. Já nesse print que eu vou mostrar agora, ele já diz coisas perturbadoras. Me desculpe, não consigo dormir e acabo implorando sua presença. Me desculpe, acho que isso sim é amor de pai. Lembro daquela maldade que fizeram com você aqui em Pilar e vejo que você corre o risco novamente. Por isso que preciso estar perto de você quando acontecer. Quando sentir no coração vontade de falar comigo ou até pedir minha ajuda, estarei esperando, ok? Por enquanto, vou ficando aqui. Você sabe, um simples oi e eu já estou feliz. Carol, estou indo no sítio, vamos comigo. Vou passar aí, dou uma buzinada, ok? Ok, eita. Você tem alternativa. Não precisa disso, minha filha. Vamos comprar um carro para você. Por conveniência ou por maldade mesmo, o difícil é aceitar a pessoa do jeito que é ou as mudanças para o bem ou para o mal. E mesmo assim, querer estar junto para apoiar enquanto o desespero ou a abandono chegar.
E assim que acredito este amor que sinto por você. Vou deixar você, ok? Qualquer coisa, mande um oi. Muita gente pede para eu ficar longe de você, que você é falsa, que você é egoísta e safada. Mas acredita em mim, o que pensa em você, isso que importa. Me disseram que você chamou até a polícia para me ser preso. Tudo combinado por você. Já nesse último print, ele e a Carol acabam tendo uma discussão. Ele fala, quero ver sua cara. Ela responde, não te devo nada. Aí ele diz, topo dica, vou esperar você aqui, quero ver agora. Aí ela responde, pode esperar o dia todo, eu não vou voltar. Aí ele diz, louco imaginei, prove que você não fez parte dessa suruba aqui. Aí ela fala, que suruba? Ele, mande uma soro de onde você está, não pode, né? Aí ela fala, não é de sua conta. Aí ele diz, porque está conversando com as suas amiguinhas. Aí ela responde, não te devo nada, porque você não tem direito nenhum de entrar na minha casa. Gente, por favor, eu peço a vocês que ignorem barulhos de fora, latidos de cachorro. Tem gente fazendo barulho aqui fora, eu não sei o que é. Os cachorros dos vizinhos. Na verdade, é gente que tá fazendo obra aqui fora, tá, gente? Então eu peço a compreensão de vocês. E por favor, ignore o barulho. Infelizmente, eu não tenho como controlar isso, tá? Então vamos lá, eu vou continuar narrando aqui o caso. Carol foi encontrada morta no apartamento que residia no bairro Vanelville, na zona oeste de Sorocaba. O namorado foi o primeiro a chegar no apartamento, onde ela se encontrava já morta, por volta das 11 horas da manhã de sábado, dia 13 de novembro. Já Eduardo, que foi apontado como o principal suspeito de ter assassinado Ana Carolina, chegou a postar publicações nas redes sociais lamentando a morte da vítima. Eduardo de Freitas Santos, que é o ex-padrasto da garota, teria praticado stalking contra ela. Stalking é crime de perseguição de forma online, já que Carol era perseguida de todas as formas pelo homem e tinha até uma medida protetiva contra o mesmo. No entanto, em seu perfil no Facebook, Eduardo constrói uma imagem de bom moço e apela até para a espiritualidade. O fato que mais chama atenção em seu perfil é o fato dele agir como se nunca tivesse feito nenhum mal à vítima. Quando a morte da jovem completou uma semana, Eduardo fez uma postagem no Facebook chamando a vítima de Escarola, como se fosse um apelido carinhoso entre os dois. E ainda nessa publicação, ele fazia uma homenagem a Carol, clamando por Deus para que ele a recebesse no reino eterno. Em outra postagem, o suspeito compartilhou uma imagem dizendo a seguinte frase: pessoa ruim é capaz de tudo, inclusive de ser boa. Agora eu vou falar um pouco mais sobre esse detalhe do stalking, como ele perseguia a vítima de forma online. Bom, parece que o ex-padrasto tinha instalado no celular dele um aplicativo espião. Eu não sei informar qual é o nome desse aplicativo, aliás, eu não consegui encontrar essa informação, mas é um tipo de software que pode ser chamado de spyware ou stalkerware. Eles permitem que uma pessoa fique monitorando os passos de outra pessoa, como por exemplo a localização dela, sem que a outra pessoa perceba. Esses aplicativos ficam ativos em segundo plano no celular de outra pessoa sem que ela perceba, o que permite monitorar as atividades do usuário e repassar remotamente seus dados armazenados. Então eu vou ler aqui agora o que disse um especialista em segurança na internet. Os spywares ou stalkers, apesar de terem o mesmo objetivo de espionar o que o dono do dispositivo está fazendo, costumam ser usados de formas distintas. Os stalkers precisam ser instalados por alguém de forma direta no celular da vítima, por isso tendem a ser utilizados por pessoas próximas. Já os spywares geralmente são utilizados por cybercriminosos com objetivos de roubar dados e senhas de outras pessoas e podem ser instalados remotamente. Alguns sinais podem ser um alerta de que o aplicativo esteja instalado no dispositivo de outra pessoa sem que ela saiba, como por exemplo o aumento do consumo de energia e ativação de recursos que o usuário não tenha feito, como por exemplo o GPS. Então a principal dica é ter uma solução de segurança capaz de bloquear qualquer ameaça.
Bom, continuando aqui a história, infelizmente, no final das contas, Carol teve seu sonho interrompido, assim como todos os outros sonhos que ela idealizava. Eduardo de Freitas Santos, que é o ex-padrasto de Carol, tinha 52 anos na ocasião do crime. Ele foi preso temporariamente no dia 24 de novembro de 2021 em Pilar do Sul, mas foi solto novamente depois de 2 meses. A delegada que cuida do caso tentou converter a prisão temporária em preventiva, o que faria com que Eduardo ficasse mais tempo encarcerado. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo definiu que o pedido por hora não comporta deferimento, ou seja, o juiz não aceitou a prisão preventiva e o acusado do crime responde o processo em liberdade desde então. Por outro lado, a Justiça aceitou a denúncia de homicídio por motivo torpe, feminicídio e violência doméstica feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Conforme a decisão do juiz, não há elementos suficientes para permanecer a prisão do ex-padrasto de Ana Carolina. No entanto, ele está proibido de manter contato e de se aproximar de seus familiares, devendo manter a distância mínima de 100 metros, sob pena de decretação de sua prisão cautelar. E vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele se envolve em um crime sexual. Ele foi preso em 2017, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 17 anos e de ter divulgado vídeos de cena de sexo com ela na internet. Além disso, ele também invadiu a casa de Elaine Pascuim, a mãe de Ana Carolina, em 2020, e desde então ela e a filha tinham medidas protetivas contra Eduardo. Uma reportagem questionou o histórico prisional do acusado, que preferiu se abster de comentários sobre os seus casos. Quando a mãe da vítima ficou sabendo que Eduardo havia sido solto através de uma conhecida, ela foi até a delegacia para saber se era verdade. A resposta deixou ela atordoada. A mãe da vítima disse que, com o réu nas ruas, ela sente sua segurança ameaçada. Inclusive, as pessoas que prestaram o depoimento para ajudar nas investigações também sentem medo pelo fato dele estar solto. Uma delas testemunhou de forma anônima e planeja até se mudar da cidade, pois está com medo que Eduardo possa identificá-la pelas declarações. E vale frisar que Elaine está indignada com essa situação e ainda mais com as medidas que proíbem o réu de chegar perto dela. Em depoimento, ela diz o seguinte: nós tínhamos medida protetiva contra ele e o que ele fez? Foi lá e matou a Carol. Isso adianta alguma coisa? O argumento é que não há elementos que sejam suficientes para prendê-lo. Todo mundo sabe que foi ele. Tem testemunha, conversas em redes sociais. E o que mais eles querem? Um vídeo dele matando a minha filha? Mesmo se tivessem, é capaz deles não prenderem porque não foi em flagrante. Por que o defendem tanto assim? Alguém tem rabo preso com ele? Aposto que se fosse eu que tivesse ameaçado a filha dele, eu já estaria presa. Ele matou a Carol e passou só 2 meses na prisão. Ela contou ainda que Eduardo, para não desrespeitar a medida protetiva, andava pelas ruas, ia para comércios e parava para conversar com pessoas próximas à sua casa. Ele também abastecia o carro em um posto de combustível perto da empresa onde Ana Carolina trabalhava de vendedora, só para poder observá-la. Ela disse ainda que mesmo sob regime e com a medida protetiva, ele ia na faculdade da Carol, mandava mensagens para ela e fotos. Então elas começaram a perceber que ele estava ficando obsessivo, porque ele ia na porta da mãe da vítima, abordava pessoas na rua, criava perfis fakes e até seguia os amigos dela. Elaine, a mãe da vítima, está apavorada, assim como toda a sua família, com a volta de Eduardo para Pilar do Sul. Ela teme que o ex-marido faça algo contra as pessoas que se opuseram contra ele ou que mande alguém fazer o trabalho. Nas redes sociais, a mãe da vítima expressou a sua indignação sobre o caso e levantou a hashtag Justiça por Carol Pascuim. E para terminar esse vídeo, eu vou ler aqui junto com vocês dicas de como se proteger de perseguição online. Como denunciar o stalking? Crime ocorre quando há ameaça à integridade física e psicológica da vítima. Pontos que indicam que alguém está sendo
vítima de perseguição. Quando há medo de sair de casa, quando a vítima sente a necessidade de mudar a sua rotina, quando é preciso bloquear perfis e números de telefone, quando a vítima tranca suas contas nas redes sociais, quando há tentativas de invadir dispositivos eletrônicos. Como denunciar? Procurar a delegacia mais próxima ou acessar a delegacia eletrônica para fazer o registro do boletim de ocorrência. Importante: para a polícia prosseguir com uma investigação, a vítima precisa fazer uma representação, quer dizer, às autoridades que deseja que o agressor seja processado. Isso pode ser feito em até 6 meses, a partir do momento que se sabe quem é o autor do crime.